Amém, igreja? Amém. Você pode aplaudir o Senhor, pode? Pense em Jesus quando acordar. Amém? Podem sentar, por gentileza, queridos. Pegue já a sua Bíblia em mãos. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. É uma honra estar convosco mais uma vez. Terça-feira, não é isso? Temos clamado ao Senhor, temos buscado a face de Deus e temos nos colocado na presença, para que Deus venha agir em nossas vidas. Amém? Amém. Queridos, eu tenho hoje uma tarefa muito árdua a ser desenvolvida. Tá? E eu vou dizer por que é uma tarefa árdua. Porque o Senhor me inspirou na tarde desse dia a ministrar para a igreja uma palavra que vem com um cunho doutrinário. Tá? E por que árdua? Porque falar sobre doutrina, falar sobre as vontades de Deus para nós, normalmente a gente não gosta muito não é? Porque a gente gosta de levar a vida à nossa maneira, não é isso? Mas o Senhor, Ele quer o tempo todo ensinar a igreja a crescer, a prosperar. Amém? O tema da mensagem hoje é o lençol. Você pode repetir comigo e diga o lençol. O lençol. Muito bem. Todo mundo sabe o que é um lençol? Sabe, né? Mas eu quero trazer aqui a definição de lençol segundo o Aurélio da língua portuguesa. Lençol segundo o Aurélio, tá? É a peça de pano que cobre o colchão de uma cama ou uma coberta. Todo mundo sabe aqui o que é um lençol, não é verdade? Nós vamos falar a respeito do lençol, porque o lençol, nesse momento, é o divisor de águas. Tá? E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho segundo escreveu Marcos. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14. Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 14. Isso. Nós estaremos mencionando os versículos 51 e 52. Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Glórias a Deus. Isso. Amém, igreja? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga misericórdia. Então vamos esperar. Vai dar certo. Vai dar certo. Isso. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Isso. Com calma. Vai dar certo. Diga, vai dar certo. Vai dar certo. Amém. Deu certo? Deu. Graças a Deus. Amém, queridos? Evangelho segundo Marcos, capítulo 14, versículos 51 e 52. Tá? O tema dessa passagem, composta por 2 versículos, é Jesus seguido por um jovem. Diz assim os versículos 51 e 52. Seguia-o um jovem. Seguia quem? Um jovem. Isso. E esse jovem seguia Jesus. O que o texto diz é que ele seguia a Jesus coberto unicamente com um lençol. E lançaram-lhe a mão. Versículo 52 diz: mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo ou nu. Amém? Glórias a Deus. Estamos aqui com um momento de uma passagem bíblica não tão conhecida, não tão mencionada. Tá? Eu quero chamar muito a tua atenção para o que o Senhor quer dizer à igreja, quer transmitir à igreja. Tem uma pessoa, um jovem, como nós lemos aqui no texto, em que seguiu Jesus. Olha, muitas pessoas seguiam Jesus. Jesus chamou os seus discípulos à beira-mar e chamou para segui-lo. E os seus discípulos seguiram. Havia um cobrador de impostos que Jesus passou, olhou para ele e disse: siga-me. E ele se levantou e o seguiu. Várias outras pessoas resolveram seguir Jesus.
Houve até inclusive um caso de um jovem que queria herdar o reino dos céus e perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? E Jesus diz para ele: cumpre as leis. E ele disse: eu tenho cumprido desde a minha mocidade. E agora Jesus diz para ele: então agora você vende tudo que tens, dá aos pobres e siga-me. E aquele jovem não pôde segui-lo porque ele tinha muita riqueza. Nós encontramos agora, queridos, nesse texto que é mencionado por Marcos, que um jovem que estava vestido apenas com um lençol. Ele não tinha outra peça de roupa, ele estava envolvido em um lençol. Seguia Jesus. É um negócio um tanto quanto diferente daquilo que a gente está acostumado, sim ou não? Eu quero trazer para você, queridos, o contexto desse momento, o contexto dessa passagem, tá? Para que a gente possa compreender o recado de Deus para os nossos corações. Nós encontramos agora um jovem que se vestia com um lençol e que seguia Jesus, para a estranheza nossa. Para que nós possamos compreender esse momento, nós precisaremos voltar um pouco aí no versículo 43, para que a gente possa se contextualizar e entender o que Deus quer dizer, o que Deus quer falar para nós. Amém? A leitura do capítulo 14, a partir do versículo 43, diz assim: esse é o momento em que Jesus foi preso. E logo, falando ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele vinha da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espada e porrete. Eu quero parar aqui um pouquinho para explicar para você o que é uma turba, tá? Quando nós assistimos os filmes onde Jesus é preso, a gente vê poucos soldados ali que pegam Jesus e levam para o cárcere, não é isso? O texto que está sendo mencionado aqui para nós, queridos, diz exatamente o contrário. O texto diz que Judas chegou, não sozinho, mas com uma turba. E essa turba, tá, com espadas e porretes. Tá? O que é uma turba? Uma turba é um grupo numeroso de pessoas ou uma multidão em movimento. Isso é uma turba. Quando a gente olha aquelas passeatas de muita gente, aquilo é uma turba. Tá? Um grupo grande de pessoas que estão em movimento. O texto está dizendo que Judas, aquele discípulo que traiu Jesus, ele chegou com uma turma, ou seja, com uma grande multidão, queridos. E essa grande multidão vinha com espadas e porretes. Porque essa grande multidão tinha a intenção de tirar a vida de Jesus. Quem está entendendo até aí? Versículo 44 diz: ora, o traidor tinha lhe dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse. Prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, Marcos se refere aos discípulos como circunstantes. Um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: saístes com espada e porrete para prender-me, como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Amém, queridos? Amém. Esse é exatamente o momento onde Jesus foi preso. Queridos, antes de qualquer coisa, eu quero dizer que Jesus foi preso não por um, não por dois, não por 10 soldados, mas existia ali uma grande multidão de pessoas com espadas e porretes para prender Jesus.
Nesse momento, queridos, eu quero conjecturar com você. Houve um grande alvoroço na cidade. Por quê? Porque eles ouviram o barulho, os moradores da cidade ouviram o barulho dessa grande multidão, indo na direção para prender Jesus. Sim ou não? A cidade acordou. As pessoas vieram para a porta para saber o que está acontecendo. Os vizinhos começaram a se juntar, perguntando um para outro: o que houve? Essa multidão, o que essa multidão está querendo? Sim ou não? Nós estamos diante de um texto sobre um momento, queridos, onde uma grande multidão alvoroçou a cidade. Uma grande multidão acordou os moradores da cidade, porque eles tinham agora a oportunidade de prender Jesus. Jesus é preso, como nós lemos o texto. E quando Jesus é preso, ele é conduzido agora para um tribunal, porque ele é levado para o Sinédrio. Jesus ele foi preso, tá? E ele precisou passar pela cidade. Aquela turba precisou levar Jesus por dentro da cidade, para levar para os principais dos sacerdotes, para que eles pudessem condená-lo. O fato é que, assim como todos os moradores da cidade acordaram, queriam saber o que era aquele movimento todo na cidade, um jovem acordou também, e não tendo se dado conta de que estava nu, simplesmente ele pegou o seu lençol, se envolve no lençol e vai para a rua para saber o que está acontecendo. Quem está entendendo? Nesse momento, os discípulos de Jesus, como diz aqui o versículo de número 50, fugiram. O texto do versículo 50 diz: então, deixando-os, todos fugiram. Esses todos que fugiram, está se referindo aos seus discípulos. E agora Jesus sozinho, preso, sendo conduzido aos principais sacerdotes, tinha um seguidor. Um jovem enrolado em um lençol. Entende que a Bíblia não menciona essa turba como seguidores de Jesus? A Bíblia menciona um jovem de lençol como seguidor de Jesus. O texto diz assim, versículo 51. Seguia-o um jovem. Entende que Marcos não menciona aquela multidão que foi para prendê-lo como seguidor? Mas agora ele menciona um jovem que estava vestido apenas como lençol, como um seguidor de Jesus. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe mão dele. O que significa lançar a mão dele? Aquela turba que se encontrava ali, aquele grupo de pessoas numeroso, com espadas e porretes na mão, acharam aquele jovem como alguém estranho no meio daquele movimento. E aqueles homens de espada e porrete na mão seguraram ele. Vocês estão entendendo, queridos? Seguraram ele, porque certamente aquela turba estava achando que aquele jovem era um dos discípulos. Ele não era discípulo, mas diga assim, mas ele era seguidor de Jesus. Porque o texto está dizendo que ele seguia Jesus. O fato é que quando eles põem as mãos nesse jovem, o que acontece, queridos? Eles seguraram com tanta força que só teve um jeito para o jovem escapar desse pessoal. Porque esse pessoal ia fazer o que, queridos? Ia matar. Eles iriam matar. Por isso que os discípulos fugiram, porque não queriam ser mortos. Entende até aí? E o que acontece? Versículo 52 diz: mas ele, largando o lençol, fugiu nu ou desnudo. A única alternativa que esse jovem tem para fugir daqueles homens que o pegaram para matar era fazer o quê? Deixar ele segurando o lençol
e sair correndo. Mas ele estava nu. Você consegue imaginar a cena? Aquele bumbum branco correndo pelas ruas. Você sabe que é branco. É porque normalmente o judeu. E normalmente o bumbum não pega sol, né? Você imagina a cena? Quer dizer, é coisa do nosso contexto. Quem já olhou alguém correndo nu, pelado? Se não viu ao vivo, viu em filme. Se não viu ao vivo, não viu em filme, viu em novela. Se não viu ao vivo, não viu em filme, não viu em novela, viu em comercial. Porque o tempo todo está passando isso na televisão. Estou falando besteira? Não. É. Então a gente já viu. Certo? E é um negócio esquisito, sim ou não? Quem tem coragem aqui de sair correndo nu aí por essas ruas? Não é uma pergunta ignorante. Você vai entender já por quê. Alguém aqui tem coragem de sair nu, correndo por essas ruas? Não. Os pneuzinhos pulando. Hã? Vai escapar da morte. Imagina, aquelas pessoas que colocam aquelas cintas, sem a cinta. Eita, Jesus. Imagina, desaba tudo e correndo pelas ruas. Aí com aquela musiquinha de fundo. Queridos, eu quero com isso abrandar um pouquinho a seriedade da palavra. Porque é uma palavra dura. Diga assim, é uma palavra dura. Certo. A partir daí, desse jovem correndo pelado pelas ruas, Jesus é levado ao Sinédrio, e o que era o Sinédrio era o Tribunal de Justiça dos Judeus. Depois é levado a Pilatos, o governador romano na Judéia. Depois é levado e entregue às mãos dos soldados romanos, para que eles pudessem torturá-lo e depois crucificá-lo. Queridos, uma pessoa de lençol, no momento da obra do Senhor. É aí que eu quero chegar. Jesus estava ali para cumprir a obra do Senhor. Sim ou não? Sim. Pensa que na obra do Senhor podem aparecer pessoas que estão vestidas de lençol. Pastor, mas o que o senhor está querendo dizer com isso? É que o que representa uma pessoa de lençol na obra do Senhor? É uma pessoa que aparece de repente por curiosidade. Entende? Diferente de você, que sai de casa com um propósito. E se você saiu de casa com um propósito, você se arrumou? Sim. Você colocou roupa? Sim. Sim ou não? Sim. Colocou as roupas de baixo? Sim. Colocou as roupas de cima? Sim. Sim ou não? Sim. Colocou a cinta? Não. Alguns colocaram hoje. Tem gente que colocou e pode rir. Tem que rir assim, ó. E nem colocou botox ainda, só tá certo. Você que saiu de casa hoje, você saiu no susto? Não. Todo mundo que saiu de casa hoje saiu com um propósito. De ir para a presença do Senhor. De estar na obra do Senhor. Quem está entendendo a palavra? Eu quero te chamar a atenção, queridos, para que nós possamos conjecturar a respeito das pessoas que aparecem na obra do Senhor de supetão, no susto, de repente, no impulso, que estava dormindo, e esse sono representa os deleites do mundo, e de repente houve um barulho, e esse barulho era o Danielzinho dando glória a Deus. Se levanta, não se dá conta que está nu, porque estava dormindo pelado, e se enrolou no próprio e veio. Quem está entendendo a palavra? O que representa uma pessoa de lençol na obra do Senhor?
E aí o que eu quero chegar ao ponto culminante dessa palavra. Uma pessoa de lençol representa três coisas. Uma pessoa de lençol representa, tá, que essa pessoa não tem compromisso com a obra do Senhor. Ela está ali porque apareceu de repente. Essas pessoas que aparecem no susto, de repente, na obra do Senhor, queridos, essas pessoas, elas vão justamente para quê? Para que ela possa ver o que está acontecendo, a partir daí, levar o que viu, ouvir do que não viu e chegar às suas conclusões. Quem está entendendo? Pessoas de lençol na obra do Senhor significa que essa pessoa não está ali para ouvir a palavra, não está ali para entender a essência do negócio, não está ali para compreender o propósito, está ali simplesmente para ver o que acontece, ouvir de preferência aquilo que chama a atenção. Normalmente é coisa que deprecia, normalmente é coisa que, né, gera notícia, que gera fofoca, para que possa sair dali e ter uma história para... Quem está entendendo? Uma pessoa de lençol na obra significa que é uma pessoa crítica, gosta de fuxico e está para implicar. Por quê? Apontar o erro, ver os defeitos, dizer que o louvor não serve desse jeito, tem que ser de outra maneira. Dizer que a palavra não é pregada assim, é pregada assado. Dizer que as pessoas não devem se vestir assim, devem se vestir de lençol. Porque as pessoas que se vestem de lençol na obra, queridos, não querem se submeter ao padrão. São pessoas que estão ali porque chegaram no susto. E as pessoas que chegam no susto não têm propósito, não têm projeto, não têm planejamento de vivenciar o que a palavra quer para nós. Simplesmente está ali porque acordou de repente e veio do jeito que estava. Só restava se enrolar no... Você está entendendo essa conjectura? Você está entendendo essa comparação? Uma pessoa de lençol representa também alguém com uma vida superficial. O que é uma vida superficial? É camaleão. Quem conhece o camaleão? Que quando está num ambiente verde, quando sai do ambiente verde vem para o ambiente azul. Mas se sair do azul e for para o preto, quem está entendendo? Uma pessoa de lençol na obra é como um camaleão. E às vezes a gente acha até que é crente, porque como o camaleão fala como crente, dá glória a Deus como crente, diz aleluia como crente, canta os louvores, conhece as letras dos louvores como crente. Uma pessoa de lençol na obra representa uma pessoa que está ali só por um momento. Quando sair dali, vai vivenciar outro. Uma pessoa de lençol na obra, queridos, participa, se molda, até se iguala às pessoas no comportamento, mas não é salvo, não é filho e não é servo. Uma pessoa de lençol na obra não faz parte do grupo. Está ali só por um momento. O que representa também uma pessoa de lençol? Representa que é uma vida de improviso. É uma vida de querer se dar bem em um determinado momento e depois sair dali para se dar bem em outro lugar.
O que representa uma pessoa de lençol na obra, queridos? Essa pessoa de lençol na obra, tá, considera o que pode ter e não o que pode ser. Porque uma pessoa de lençol na obra vai só para poder satisfazer o desejo do seu ego. O que está acontecendo? Por que dessa multidão? Quem vai ser preso? E quem será morto? Entende que a pessoa de lençol na obra só vai para satisfazer os seus desejos, o seu ego? Uma pessoa de lençol na obra não vai para ser um discípulo, não vai para ser um servo, não vai para ouvir a palavra e se permitir transformação. Uma pessoa de lençol na obra, tá, não aceita Jesus, não se humilha diante de Jesus e não se entrega a Jesus. Você está compreendendo aí, querido? Qual é o resultado de uma pessoa de lençol na obra? O texto bíblico já nos revela. Uma pessoa de lençol na obra tem resultados na terra, no campo físico, e tem resultados espirituais. Uma pessoa de lençol na obra, queridos, aqui na terra, vai passar por vergonha, sim ou não? Uma pessoa de lençol na obra vai ser envergonhada. Uma pessoa de lençol na obra vai viver fugindo, sim ou não? Sim. Vai ter que correr. E vai correr com o mundo de fora. Porque uma pessoa de lençol na obra passa vergonha. Até o momento que estiver fugindo. E uma pessoa de lençol na obra também vive em solidão. Quantas pessoas peladas saíram correndo? Tinha alguém para acompanhar essa pessoa pelada correndo? Não. Tinha um amigo? Não. Tinha um companheiro? Não. Tinha um parente? Não. Uma pessoa de lençol na obra é solitária. Porque todos o abandonam. Esse é o resultado de uma pessoa de lençol na obra no campo material. E no campo espiritual? Uma pessoa de lençol na obra é uma pessoa condenável, sim ou não? Porque não aceitou Jesus. Uma pessoa de lençol na obra é uma pessoa que vai receber castigo, sim ou não? Sim. Porque chegará o tempo do juízo. E no tempo do juízo essa pessoa vai ser condenada. E como uma pessoa condenada vai sofrer das penas da condenação, sim ou não? E uma pessoa de lençol na obra no mundo espiritual vai padecer morte. E morte eterna. Porque foi uma pessoa que apareceu na obra por curiosidade. É uma pessoa que chegou na igreja simplesmente para saber o que está rolando lá. Uma pessoa que chegou na igreja simplesmente para ver o que aquele povo faz. A pergunta é: existem pessoas que chegam na igreja de lençol? Poucas ou muitas? Muitas pessoas. Eu gostaria que você repetisse comigo assim, ó. Pessoa de lençol é superficial. Pessoa de lençol é superficial. Aí diga com força assim: tire o lençol. Tire o lençol. E vista as vestes de servo. E viste as vestes de servo. Por que eu pedi para a igreja recitar isso? Porque para essa pessoa de lençol, tem uma passagem bíblica que se encontra em Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9. Mateus, capítulo 15, versículos 8 e 9, que diz assim: este povo me honra com os lábios,
mas o seu coração está... A primeira parte do versículo 9 diz assim: e em vão me adora. Entende que uma pessoa de lençol na obra está perdendo tempo? Porque uma pessoa de lençol na obra não faz parte. Uma pessoa de lençol na obra não coopera, não ajuda, não se envolve, não se relaciona. Uma pessoa de lençol na obra, queridos, não está junto e misturado. Quem está entendendo? Vira e mexe aparece alguém uma vez e desaparece. É ou não é? E por incrível que pareça, alguma dessas pessoas que vem uma vez e desaparece falando mal da igreja. Entende quem é a pessoa de lençol na obra? Que não consegue enxergar que aquela é a obra do Senhor, que é o propósito de Deus. E que essa pessoa poderia ser transformada pela obra. Amém? Diferente de você, meu querido e minha querida, que regularmente olha para a casa do Senhor como lugar de chegar até Deus, como lugar de aprender sobre Deus e como lugar de sermos transformados pelo Senhor. Aleluia, Deus amado. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para vocês. A você que mantém a obra, que são firmes e fazem parte, que estão envolvidos e que servem. A vocês, queridos, eu quero deixar 1 Coríntios capítulo 15 e o versículo 58. 1 de Coríntios capítulo 15 e o versículo 58. A palavra diz assim: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Aleluia. Diferentemente, queridos, daquelas pessoas de lençol na obra, que adoram ao Senhor em vão. Diferentemente, eu e você, queridos, fazemos a obra do Senhor se tornar uma realidade. O projeto Semear vai completar 4 anos em outubro. E em novembro, a congregação do Horizonte completa 1 aninho. Nós estamos tornando a obra do Senhor uma realidade, porque nós decidimos não andar de lençol, mas vestir as vestes espirituais do Senhor. Errados como somos, pecadores como somos, limitados como somos, mas está aí uma coisa que nós estamos fazendo, tornando real a obra do Senhor. A você, o trabalho não é vão. Receba essa palavra no teu